E aí, meu povo? Esse sou eu, depois de chorar com Mob Psycho 100, o sétimo episódio da segunda temporada. Eu fico muito feliz em sentir toda essa emoção vendo esse episódio, porque ele tem uma mensagem muito poderosa. E eu até mandei essa mensagem lá no Twitter mais cedo. Às vezes a gente só precisa que alguém veja o bem na gente, né? Às vezes a gente até vai trilhando um caminho errado e a gente se depara com pessoas na vida que simplesmente veem que a gente tem muito de bom no nosso coração, que acredita na gente de uma forma que a gente não acredita, porque a gente se esqueceu de como acreditar. E aí a gente consegue ir em frente seguindo essa essência boa da gente, sem se perder mais, sabe? Então foi isso que aconteceu entre o Mob e o Reigen. E vamos comentar os acontecimentos desse episódio e essa temporada de Mob, como ela me surpreendeu, meu Deus. Mas vamos embora, vamos primeiro pra vinheta. Lembra de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter, hein? Também visita o site que tá aí na descrição, que tá regado de artigos e notícias interessantes pra você que curte o mundo dos mangás e dos animes. Também ouve o nosso podcast. Olha, galera, esse vídeo não tem como ficar curto, porque eu acredito que eu vou falando pausadamente, já que eu tô num clima de emoção ainda. Eu tô muito envolvido com esse episódio, ao ponto que eu sempre gravo o Dororo primeiro, e dessa vez eu decidi gravar o Mob primeiro. Eu não sei qual é a ordem de lançamento no Oblu, mas hoje, na terça-feira, eu tô gravando o Mob primeiro, beleza? E vamos lá. O Reigen foi chamado para esse programa de TV. Tudo é uma armadilha do Jodo Kirin, o mestre do Shinra, que se sentiu agredido, se sentiu humilhado pelo Reigen no caso ali do Mogami Cage, na mansão do ricaço, né? O Reigen deu uns golpes nele, ele não curtiu aquilo, vamos desmascarar o Reigen, que é um oportunista, é um salafrário, o cara tá enganando o povo. Então, todo o esquema desse programa de TV foi pra enganar o Reigen, que pensa que o roteiro do programa tá girando em torno dele, de que ele vai exorcizar o menino, ele é uma das atrações e tá tudo bem. E galera, esse tipo de armadilha existe, sabe? A gente vê... Não é que TV seja uma coisa ruim, os bastidores de televisão é uma coisa ruim, não. Mas isso existe, isso que aconteceu nesse episódio. Jornalistas maliciosos, como vimos na coletiva de imprensa do Arataka Reigen, existem. Jornalismo é uma coisa muito importante, há diversos jornalistas excelentes. Perdemos agora o Ricardo Boechat, né? Até mais um momento pra gente se emocionar nesse episódio, lembrando disso. Mas existem jornalistas oportunistas, como aquele que quis provocar o Arataka Reigen em meio à sua coletiva. E aí o Arataka Reigen pensa que tá com a faca e o queijo pra ele explodir em popularidade. Ele foi galgando, a gente viu isso no episódio 6 dessa segunda temporada, né? O cara, ele foi construindo o site, suas relações e tal, e ele ficou muito popular. É bem engraçado que o anime, ele brinca com o 100% de explosão do Mob e manda o 100% de popularidade do Reigen. E se ele se saísse bem nesse programa, velho, o cara ia atingir o mundo, assim, né? O cara ia ficar muito rico, porque realmente TV aberta abre muito as portas. E aí ele vai tentando exorcizar a criança. A gente sabe, né, que era um ator, e a criança, o espírito não sai, porque não tinha espírito ali. E o Reigen fica 30 minutos no programa ao vivo, só mandando, né, aquele joguinho de sal dele, cascudinho, ele tá enrolando. O cara, ele é um charlatão, ele engana o povo. E eu vou chegar na parte que mais me emocionou. O motivo de eu ter me emocionado com esse episódio foi o Mob e a transformação pela qual o Reigen passou. Ele precisava de um ponto de ignição, e ele teve isso no meio da sua coletiva de imprensa. Foram dois pontos-chave para o Reigen: a coletiva, que ele refletiu consigo mesmo, e o Mob no final do episódio, as palavras do Mob. E aí que vem o Jodo Kirin, né, provando que aquilo tudo é uma farsa, porque o menino não tá com o espírito no corpo, ele é um ator e qualquer um saberia, né?
Então, Ureigen, você tava fazendo o quê? A galera até cogita, não, ele tava fazendo isso pelo bem do programa, pelo bem da audiência. Não, mas ninguém pediu pra ele fazer isso, né? O apresentador. Era tudo combinado. E galera, eu acho que a gente não pode ver essa situação com um certo sadismo. Muita gente queria ver o Ureigen sendo descoberto, porque ele estava enganando o Mob, que é um personagem querido. Mas a maneira como o Ureigen foi exposto foi muito cruel. Mas ele precisava disso. Não é pelo sadismo da gente ver o Ureigen se ferrando. Não, é porque ele chegou naquela situação em que todo mundo tá achando que ele é um charlatão. Achando não. Todo mundo descobriu que ele é um charlatão. Porque se ele tivesse numa situação parecida com essa, num caso isolado, ele ia enganar mais outras pessoas. Então, Ureigen precisava, é louco dizer isso, né? Mas ele precisava, para evoluir espiritualmente, ele precisava passar por essa dificuldade, por essa situação constrangedora que ele passou no programa. E aí a vida do cara vira um caos, pô. Todo mundo que se envolveu com o Ureigen vai sabendo, né? O Mob sabe por um amigo dele. Não, o cara virou motivo de piada. Vê que palhaçada ele era, ele enganava o povo. Eu até achei que iam tirar a chacota do Mob porque trabalhava pro Ureigen. Só que o Mob fica, poxa vida. Eu achei muito lindo, muito tocante nesse episódio, quando o Ureigen tá abrindo o e-mail dele, que ele vê uma mensagem da mãe. Eu tô do seu lado. Volte pra casa. Deve morar tipo no interior, né, lá do Japão. Volte pra casa. Eu acho que esse é o momento de reunir a família. Mãe é mãe, né? É incrível um negócio desse. Quando tem um instinto materno, é absurdo. Ureigen, galera, pra você ver como o Won, ele constrói bem a narrativa. No episódio passado, ele nos apresentou aquele povo do barzinho, né, que o Ureigen frequenta, uns perdedores, e até essa galera não quer saber do Ureigen. Não, você tava enganando a gente, velho. Sai daqui e vaza. E aí o Ureigen, ele tá sozinho. A gente já tinha trabalhado um pouco nas análises, nos comentários, esse clima de solidão do Ureigen no episódio 6. Mas esse episódio 7, tipo, o cara não tem ninguém. Quando ele tá chegando em casa, tem jornalista lá querendo entrevistar o cara. Claro, esses jornalistas estão fazendo o papel dele. Ficou muito popular essa história de que ele é uma farsa. E ele sai fugindo e tal, ele promete, ó, vocês me dão uma coletiva de imprensa pra eu explicar tudo, a maneira que ele vê ali de se sair, né? E ele tá ainda naquele lado oportunista dele, o cara tá furioso e tal, e ele vem se apresentar, ele meio que quer controlar a situação. Tem jornalistas fazendo perguntas sérias e tem outros lá, né? O cara vestido de amarelo, né, se eu não me engano. E aí ele manda, olha, você tem certeza que vai querer sair dessa aqui numa coletiva de imprensa? Porque pelo que a gente viu no programa ontem, tu não é muito bom de lábia não. Vai provocando o Ureigen e vai sacando, sabe, que conseguiu fisgar algo com a Trollbait, que o Ureigen manda um, né, ele manda um muxoxo, como a gente fala. E o cara, opa, por que você fez esse barulho aí? Te afetou a minha pergunta? Então é muita malícia, galera. O cara já tá passando por um momento de estresse. Claro, né? Esse jornalista, ele tá querendo audiência. É muito absurdo. Então, o Ureigen, quando ele começa a refletir sobre seu passado, quem ele queria ser, meu Deus, eu acho que muita gente, isso já aconteceu comigo. Você tá num trabalho chato, você tá numa vida chata, você tá, sabe? E você tem uma vontade demais. E sempre que eu comento numa live, em outros vídeos, vocês sabem como é a minha trajetória com o All Blue. E aqui, eu me vi um pouco no antigo Ureigen, de tá querendo sair dali e tal. Vi um anúncio de paranormalidade, vou montar um escritóriozinho sobre isso e tal. Só que ele foi indo pelo caminho errado. E aí o Ureigen chega no dia em que conheceu o Mob. Ele tava com o seu escritório de paranormalidade recém-aberto. Chega o Mob bem pequenininho lá, tampinha. Olá, você resolve casos de paranormalidade porque eu tenho poderes. Foi muito fofinho o Mob chegando. E eu achei muito interessante como o estúdio Bones trabalhou esse momento com estilos diferentes de animação, desenho de criança, com recortes. Galera, não só pela narrativa, mas pela qualidade de animação, Mob Psycho, não é ousadia eu dizer isso, mas Mob Psycho é o melhor anime dessa temporada. Sei que muita gente vai se doer, assim, Dororo, The Promised Neverland e tal. Mob é Mob, eu acho que é tipo a Pixar no Oscar, sabe? Fica difícil
ganhar da Pixar. Acredito que o Homem-Aranha no Aranhaverso esse ano ganhe, mas enfim. Falando de estilos, né, a gente tem essas ponderações aí. E aí, o Reigen, ele tá naquela de, véi, tudo que eu falo aqui, esse menino vai achar que é as mil maravilhas, né? O Mob tá encantado porque ele tá se identificando com alguém. Ele vê fantasmas, ninguém vê, sabe? Por mais que paranormalidade seja uma coisa meio corriqueira no mundo da história de Mob Psycho 100, pô, o Mob, ele se sente só. E ele tá vendo, né, uma companhia no Reigen. E aí o Reigen, tá, beleza, menino. É que o chá quente cai e o Mob usa os seus poderes pra nenhum deles se queimarem. O Reigen, pô, tu usa poderes, tu tem poderes, tu consegue exorcizar fantasma, tu vê fantasma. E o Mob confirma tudo. Então, pô, aparece aqui amanhã também. E a gente vê esse momento, né, que o Reigen fala pro Mob de criar um vínculo, né, que ele começa a usar o Mob ali. Só que ele começa a se sentir culpado pelo que ele falou pro Mob recentemente, que foi o ponto de divergência entre os dois. Pô, Mob, como assim tu tem uma vida? Karaokê? Vai fazer alguma coisa de útil, vamos trabalhar comigo. O Mob, ele tava num momento de transição que ele tava precisando mudar e o Reigen ainda tava querendo prendê-lo numa jaula, usando o Mob. O Reigen, ele começou a ver o quanto ele foi cruel. Isso foi no momento de coletiva. Foi uma reflexão interna que ele fez ali. Ele pensou muito na vida. Aquele garotinho, os conselhos que ele estava dando pro Mob. O segredo do charme de uma pessoa, Mob, é ser gentil. E aí, até onde eu fui? Que caminho foi esse que eu trilhei que deu nisso aqui? Que todo mundo tá me vendo como um charlatão. Quais eram os meus sonhos e por que eu culminei sendo esse lixo? É assim que o Reigen tá se achando e é aí que um terremoto começa a acontecer. E é o Mob, a galera fica, meu Deus, é o Reigen, os jornalistas ficam com medo lá. E o Reigen, ele já fica naquela postura de não querer se aproveitar, dizendo, sou eu. Ele simplesmente acaba a coletiva e sai. E ele encontra o Mob lá fora. O Jodokirin fica assustado pra caramba. E o mais interessante desse episódio é que não importa o que o povo pense, o que importa é que o Reigen sabe. O Reigen, ele não tá feliz porque ele convenceu os jornalistas que ele tem poder paranormal, ou o Jodokirin se assustou, ele não tá... Não é essa a questão. Ele encontrou uma paz no coração dele porque agora ele pode fazer a coisa da maneira certa. E aí ele fala pro Mob, no final, o Mob tá com covinhas e... Pô, Mob, tu chegou a saber de alguma notícia dessa sobre mim, que eu sou charlatão? E o Mob, eu sabia desde o começo. Isso aí já é um plot twist. Você fica, caramba, o Mob já sabia disso desde o começo? Mas e aí? É aí que vem o plot twist do plot twist no diálogo do Mob. Que ele fala, eu sempre soube que você era uma pessoa boa, que você tinha bondade no seu coração. E, galera, por mais que a gente... Pô, o Reigen é um oportunista e tal, mas é aquilo que eu tava falando de trilhar o caminho. Que você vai por um caminho errado, que eu tava falando antes da vinheta. E o Mob, por ele ver o bem no Reigen, o Reigen agora tá se reconhecendo como alguém que tem um bem ali e que ele pode usar esse bem pra trilhar um caminho melhor do que o que ele tava trilhando, obviamente, porque era um caminho de usar as pessoas. Então, é muito linda a mensagem desse episódio. Às vezes a gente só precisa que alguém enxergue o bem na gente, um bem que a gente não tá conseguindo enxergar. Às vezes a gente se acha menos e tal. Todo mundo tem uma energia, um potencial para enxergar isso sozinho. Aquela coisa de você se bastar sozinho. Mas às vezes tem pessoas que precisam de alguma outra. E galera, pode crer que aqui todo mundo nesse canal, você tá assistindo esse vídeo agora, você tem algo de muito bom no seu coração. Por mais que você não ache. E você pode transformar a sua vida, a vida das pessoas que o cercam e de tantas outras pessoas trilhando um caminho, se baseando nesse bem, nesse potencial que vocês têm. Beleza? Então acreditem nisso. Esse é um episódio de anime transformador. Recomendem Mob Psycho 100 pra todo mundo, porque essa segunda temporada é sobre a evolução de uma pessoa se encontrando com o seu coração. E esse foi o Arataka Reigen. E agora, depois de todo esse desenvolvimento, ele e Mob estão aí preparados, narrativamente falando, para enfrentar a Garra.
Eu pensava que esses vilões iam vir cedo nessa temporada, tipo episódio 5, 6, mas não. Vamos desenvolver mais ainda esses personagens que já foram introduzidos na primeira. E aí é que os personagens têm o peso. Eles conseguem carregar a emoção da gente numa obra. Isso é incrível, velho. O Wong, ele é um cara revolucionário. Ele consegue criar narrativas simplistas. Isso a gente comentou no episódio passado. Ele consegue criar narrativas simplistas, mas de uma maneira totalmente complexa, sabe? A premissa é simples de Mob Psycho, um garoto, overpower, até parecida com a de One Punch Man, mas a maneira como ele constrói a narrativa e os personagens, que animezão. E aí no próximo Mob vai se declarar pra Tsubomi-chan, mais desenvolvimento pro Mob. Dane-se, que se essa temporada for só o desenvolvimento do Mob do Uregin agora, quero demais isso, velho. Deixa aí pra terceira e última temporada o enfrentamento final, se bem que eu acho que teremos um belo gancho nos últimos episódios pra enfrentar a garra aí. Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, do que eu disse aqui. Quero muito saber o que é que vocês acharam do episódio e dos comentários, beleza? Então deixa a tua opinião aí embaixo nos comentários. Dá like se você gostou, dá dislike se você não curtiu tanto assim, se inscreve no canal e clica no sininho. É fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo Blue e sempre te notificar quando tivermos novos vídeos de Mob Psycho 100, Mob Psycho 100, beleza? Fica comigo, fica com o All Blue, check you out, até a próxima. Aê, meus queridos, nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada.